programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Estamos iniciando o Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar com o desembargador Carlos Cavalcante. Ele que é o mais recente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E vamos conversar também com Eduardo Carvalho, diretor de operações do Eco Memorial, que é o primeiro cemitério vertical aqui do Estado, que está instalado lá em Marechal Deodoro. A gente conversa com eles daqui a pouco. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Aqui o povo levanta cedo pra trabalhar sem medo de ser feliz. Pindorama é raiz, de sol a sol para produzir tanta coisa que vai pra mesa desse país. Pindorama é raiz, leite de coco, sucos e frutas tem, açúcar, álcool e óleo de coco também. Isso é só um pouco do que a gente faz por aqui, com dedicação, muita paixão e qualidade para a população. São mais de 60 anos construindo com muitas mãos o nosso caminho. Ninguém é forte sozinho. Pindorama é raiz. Pindorama é raiz. Está no ar a maior plataforma de estudos para o Enem. 100% online e acesso grátis aos inscritos no Enem 2021. Acesse agora gazetaweb.com/Hora do Enem. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Nosso primeiro entrevistado aqui em Conjuntura é o desembargador Carlos Cavalcante. Ele que há poucos dias ingressou, foi promovido por merecimento para o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Doutor Carlos, bom dia, muito obrigado pela presença. Eu queria saber inicialmente qual é o sentimento de um magistrado ao chegar vamos dizer que é quase o ápice da carreira, que o ápice, para mim, na minha opinião, seria um tribunal superior. Mas, de qualquer maneira, é uma deferência muito grande, uma referência muito grande também para quem chega a ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Qual o sentimento de uma pessoa nessa condição? Bom dia, Flávio. Realmente, o primeiro sentimento é de felicidade. E no segundo momento é uma renovação do compromisso assumido lá atrás, em 1992, portanto, há 29 anos atrás, quando eu tomei posse como juiz de direito. O sentimento de cumprir as leis, de fazer justiça diante dos casos concretos, evidentemente que é um rito de passagem, porque sai o magistrado singular, solitário, que decide na comarca, na unidade judiciária, e entra um contexto maior de um órgão colegiado, do maior tribunal no âmbito da Justiça Estadual, aqui no estado de Alagoas, e, portanto, aquilo que era vontade individual, um sentimento expressado na sentença, passa a ser uma vontade coletiva de um grupo, seja num órgão fracionário, uma Câmara Cível, uma Câmara Criminal, seja no pleno do Tribunal de Justiça. Além das matérias judiciais, passamos a decidir também matérias administrativas ligadas à política do judiciário,
para o Estado. Então, dentro desse contexto, para um magistrado de carreira, como é o meu caso, é uma mudança bastante significativa. Eu estou iniciando essa nova etapa na minha carreira profissional como magistrado. Agora, é bom que se diga, Flávio, que no meu modo de entender, somos todos magistrados, independente magistrados de primeiro grau, magistrados de segundo grau, inclusive no âmbito maior dos tribunais superiores, porque nós representamos o Poder Judiciário aqui no âmbito local no estado de Alagoas. Essa interação entre a magistratura de primeiro e de segundo grau é fundamental, sobretudo para uma melhor prestação da jurisdição. Bom, nesses quase 30 anos de magistratura, qual foi a sua trajetória? Começou por onde, por exemplo? Primeiro, como juiz substituto. Nós ingressamos na carreira como juízes substitutos. Então, passei por diversas comarcas, como Porto de Pedras, Pão de Açúcar, Giraldo Ponciano, isso em 1992, 93, até ser designado para a comarca de Igaci, entre Arapiraca e Palmeira dos Índios, e lá fui titularizado. Igaci foi, portanto, a minha primeira comarca como juiz titular e, posteriormente, eu fui promovido para a comarca de Viçosa. Passei outro tempo em Viçosa, já uma comarca de segunda entrância, e finalmente vim promovido para Maceió, na época como juiz auxiliar de terceira entrância, e acabei sendo titularizado na 21ª Vara de Sucessões, nos idos de 97, 98, e lá permaneci até o acesso ao Tribunal de Justiça. Portanto, eu me especializei nessa matéria, direito das sucessões, e é uma outra grande diferença agora. Eu integro a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, juntamente com dois experientes desembargadores, o desembargador Otávio Praxedes e a desembargadora Elizabeth Carvalho, e na Câmara Cível a matéria é muito ampla, tanto de direito privado quanto de direito público, portanto abre-se um leque bem maior. Mas a grande mudança é, sobretudo, essa da construção de consensos. Certo. E também do absoluto respeito às divergências, que são normais, são naturais, e essas divergências muitas vezes constroem evolução do próprio entendimento do tribunal. Hoje, o que é maioria, amanhã já não é, e um ponto de vista muitas vezes isolado, ele passa a ser melhor considerado, melhor abordado. Portanto, essa dialética das decisões judiciais é muito importante, sobretudo em um órgão colegiado. Bom, o senhor foi promovido por merecimento. Quais são os critérios que o tribunal utiliza nesses casos? São basicamente 5 critérios utilizados. Vai desde a conduta ética, o aperfeiçoamento do magistrado, a produtividade, o desempenho e a presteza na prestação da jurisdição. Então, são vários critérios que, reunidos, vão permitir aos senhores desembargadores a escolha de um dos magistrados habilitados previamente à condição de desembargador. Evidentemente que todos os magistrados que se inscreveram, que participaram,
tem qualificação técnica, condições de ocupar um dos cargos de desembargador no Tribunal de Justiça. A situação é muito mais circunstancial do momento, do tipo de abordagem, porque nós temos uma magistratura muito qualificada e eu tive o privilégio de concorrer a esse acesso com magistrados extremamente qualificados. Bom, tramita na Assembleia um projeto propondo a criação de mais 3 vagas de desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Como é que vai se dar? Quais são os critérios para preenchimento dessas 3 vagas? Primeiro, esse projeto, efetivamente, ele está tramitando na Assembleia Legislativa. É um projeto de lei originário do Tribunal de Justiça. Foi uma iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Clever Loureiro, acatada pelo tribunal. E aí, mais uma vez, foi construído esse consenso que, remetido à Assembleia, será analisado no sentido da criação de mais 3 cargos de desembargadores, que formarão uma 4ª Câmara Cível. Porque com o aumento significativo das demandas, especialmente das demandas cíveis, é importante que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas possa dar resposta a essas questões num prazo razoável e, principalmente, possa se adaptar a essa nova realidade da tecnologia, do peticionamento eletrônico, da agilidade mesmo que as partes, os advogados, quer advogados privados, advogados públicos, as defensorias públicas, o Ministério Público exige hoje do Judiciário. Portanto, é em boa hora que o Tribunal de Justiça desenvolve esse projeto. Inclusive, o nosso tribunal é um dos menores tribunais em número de desembargadores do Brasil. Portanto, acredito que é um avanço bastante significativo, positivo, com a vinda de mais 2 desembargadores no quadro da magistratura de carreira e mais um integrante do 5º constitucional, que no caso específico será da OAB, uma vez que nós já temos no Tribunal de Justiça 2 representantes do 5º pelo Ministério Público e um representante da OAB, da Ordem dos Advogados. Com esse formato, nós teríamos uma paridade. Bom, aí o Tribunal de Justiça de Alagoas chegaria a 18 desembargadores. Na sua opinião, seria o ideal para o volume de ações que a gente tem aqui no Estado? Porque nessas questões não trabalhamos com a situação ideal, mas com a situação possível. Porque existem questões orçamentárias e é notório hoje que os poderes trabalham com um orçamento mais reduzido. Eu acredito, e isso evidentemente é um ato da atual gestão, que o desembargador Clever Loureiro, através do Tribunal de Justiça, como representante maior, ele foi até o limite do possível para o aumento do número de desembargadores. Provavelmente, em um outro momento, poderíamos chegar, por exemplo, a 20 integrantes do Tribunal de Justiça ou mais. Vai depender muito aí também das questões orçamentárias, administrativas. Mas já é um avanço bastante significativo. E é necessário dizer que tem crescido ultimamente, tem aumentado bastante as demandas judiciais, né? Porque tem surgido direitos, as pessoas têm tido mais conscientização de recorrer à justiça quando sentem necessidade. Então, tudo isso demanda um volume maior de ações. Sem dúvida. Nós falávamos há pouco sobre essa era digital. Hoje é possível, à meia-noite da sexta-feira, o advogado está peticionando. Se for matéria de urgência, vai imediatamente para o plantão. Caso contrário, na segunda-feira já está distribuído, seja para o magistrado de 2º grau, seja para um dos desembargadores do tribunal.
é possível se fazer uma sustentação oral do longínquo estado do Pará em tempo real. Portanto, nós nos deparamos também com as demandas coletivas, que são várias, com causas repetitivas, né? Temos hoje uma demanda grande com relação a transações bancárias, de cartões de crédito consignado e outras matérias que são repetitivas, mas que precisam ser analisadas cada uma de per si, porque nós não podemos perder a noção de que atrás de todo o processo existe uma pessoa que quer aquele serviço do judiciário e que ele seja prestado da melhor maneira possível. Bom, vamos fazer um breve intervalo nessa entrevista com o desembargador Carlos Cavalcante e daqui a pouco a gente volta aqui com Conjuntura, ainda dando sequência a essa entrevista. Até já. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Aqui o povo levanta cedo pra trabalhar sem medo de ser feliz. Pindorama é raiz, de sol a sol para produzir tanta coisa que vai pra mesa desse país. Pindorama é raiz, leite de coco, sucos e frutas tem, açúcar, álcool e óleo de coco também. Isso é só um pouco do que a gente faz por aqui, com dedicação, muita paixão e qualidade para a população. São mais de 60 anos construindo com muitas mãos o nosso caminho. Ninguém é forte sozinho. Pindorama é raiz. Pindorama é raiz. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Está no ar a maior plataforma de estudos para o Enem. 100% online e acesso grátis aos inscritos no Enem 2021. Acesse agora gazetaweb.com/hora do Enem. O estilo que veste a minha vida é clássico, definitivo. Estou numa fase que preciso estar pronta para tudo, plena para qualquer situação. Para os filhos que hoje precisam ter a sua privacidade, seguir o seu caminho. E para os netos que virão e aproveitarão, assim como eu, as áreas de lazer mais inovadoras e tecnológicas do mercado. Para um turno de trabalho remoto ou para o dia inteiro de preguiça, porque hoje eu me permito até dar aquela passada em casa para me preparar, seja qual for a ocasião. Porque tudo que veste a minha vida está ao redor do meu endereço. 4 suítes, cada uma com seu toque de exclusividade. A minha tem tudo que eu preciso e muito, muito espaço. As demais vão se adaptando às nossas necessidades, assim como as salas, varanda, cozinha e serviço. Tudo vai ficando do meu jeito, na mudança e com o tempo. Afinal, definitiva só essa minha escolha. Eu sou 167 ou 189 metros. Sou o que você quiser que eu seja, entre tantas opções para me deixar do seu jeito. Sou uma ideia exclusiva para o seu estilo. Eu sou o seu Colil Tailor-Made. Edifício Gior. É da Colil, uma marca que valoriza.
programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com Eduardo Carvalho, ele que é diretor de operações do Eco Memorial, o primeiro cemitério vertical de Alagoas. A gente agora continua a entrevista com o desembargador Carlos Cavalcante. Desembargador, a gente terminou falando, aliás, o senhor terminou falando, se referindo ao trabalho remoto, que tem sido bastante utilizado nessa fase de pandemia. E eu pergunto, na sua opinião, o trabalho remoto no judiciário veio para ficar? Sem dúvida, essa mudança de paradigma, muito provavelmente, vai nos levar a um sistema híbrido de trabalho remoto e trabalho presencial naquelas situações em que não for possível o trabalho remoto, porque facilita sobremaneira a vida das partes, dos advogados, da própria justiça. Há também o momento da pandemia da Covid, porque salas pequenas, muito restritas, com um grande número de pessoas, pode levar, evidentemente, à contaminação, e isso tem que ser evitado de todas as maneiras para a proteção das partes, dos profissionais do direito de um modo geral, porque nos momentos mais difíceis, nós tivemos casos, inclusive aqui no Estado e fora do Estado, de pessoas que estavam trabalhando e vieram a se contaminar nesse contato. Portanto, nós vamos ter sim um sistema híbrido, parte remoto, parte presencial e, sobretudo, tem levado os tribunais, e no caso do Tribunal de Justiça, isso já estava sendo construído há tempo, um investimento muito significativo na parte de tecnologia. Como comparar em termos de resultado o trabalho remoto com o trabalho presencial? Na realidade, a prestação jurisdicional deve ser dentro de um tempo razoável. Isso vai variar de acordo com a complexidade do processo que está para julgamento. É a mesma atividade, comparando, de uma cirurgia. Existem cirurgias que são simples, existem outras cirurgias extremamente complexas, existem outros procedimentos médicos que requerem um tempo longo. Na nossa atividade não é muito diferente, mas tudo isso tem que ser realizado dentro de um prazo razoável. Quer presencial, quer de maneira remota, esse tempo razoável de duração do processo é que deve ser perseguido, porque o tempo, a segurança da decisão e, sobretudo, que é algo que angustia muito os profissionais do direito e as partes, evidentemente, o cumprimento dessas decisões, porque muitas vezes a parte tem uma sentença favorável no âmbito civil, por exemplo, e na hora de executar é uma via crucis e às vezes não se concretiza, não se materializa, apesar de todos os esforços envidados ao longo da tramitação daquele processo. Isso vale para o credor privado, isso vale para a fazenda pública, porque o que se quer, evidentemente, é que a decisão judicial seja correta, seja adequada, independente das partes que estejam litigando. Agora, no âmbito do judiciário, me parece uma situação muito difícil de contornar, é a questão do tribunal do júri. Me parece muito complicado se fazer júri sem quer dizer, todos os participantes estarem presentes no mesmo ambiente, ou não? É verdade. Existem alguns tipos de procedimentos, entre os quais o júri, algumas matérias de direito de família, onde a presença é fundamental, porque as variações sobre aquele tema são tantas que o ambiente remoto, virtual, praticamente inibe um bom resultado.
Portanto, a gente volta àquela questão, parte desses procedimentos continuarão sendo, sim, presenciais. Evidentemente que o Judiciário também está se capacitando com as suas equipes da área de saúde para que o ambiente seja preservado, seguro, a fim de que todos possam participar sem qualquer tipo de risco à sua saúde. É praticamente digamos assim, um hábito do cidadão brasileiro dizer que a justiça no Brasil é lenta. O que o senhor teria a dizer a respeito? Melhoramos muito. A partir do momento em que o Judiciário passou a cumprir metas, o Judiciário evoluiu sobremaneira, porque há um controle tanto interno como um controle externo. E daí vem essa maior exigência da população. Porque se você tem um processo que está tramitando, hoje, pelo nosso sistema, você tem amplo acesso a esse processo. Você pode perceber que já faz mais de 100 dias que ele não tem um impulso processual regular. Mas, de outro lado, é preciso se observar que essa responsabilidade não é única e exclusiva do Poder Judiciário, dos juízes, dos magistrados. Porque existem outros atores que participam, advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público, as próprias partes. Eu diria que devemos perseguir uma qualificação técnica sempre melhor desses atores. O Código de Processo Civil, por exemplo, traz o princípio da colaboração. É preciso que esses atores colaborem com a justiça para se alcançar o resultado final, dentro desse prazo razoável. Portanto, a expressão prazo razoável, ela não é perfeita, né? O que pode ser razoável para um, para o outro pode ser uma eternidade. E daí essa legítima manifestação, principalmente do destinatário final, que quer o seu direito resolvido no menor espaço de tempo possível. Ah, o meu processo só precisa a decisão final do juiz. Isso é o ponto de vista da parte. Mas dentro do judiciário, além desses processos, o magistrado tem outros 200 para sentenciar a uma ordem cronológica e se perde essa noção do todo quando se reclama o caso concreto. Há de se considerar também, doutor Carlos, que o sistema processual brasileiro permite muitos recursos. Sem dúvida. E é uma coisa que, evidentemente, atrasa uma decisão. Esse é um outro problema, uma racionalização desse sistema recursal continua sendo uma exigência. O novo Código de Processo Civil não modificou, melhorou, mas ainda falta muito. A valorização das decisões de primeiro grau, evitar um sem número de recursos, porque isso, sem dúvida alguma, atrasa de maneira muito significativa a decisão final, aquela que você vai fazer cumprir. Ok, nosso muito obrigado ao desembargador Carlos Cavalcante, o mais recente membro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e a gente volta já já conversando com Eduardo Carvalho, que é diretor de operações do EICO Memorial, o primeiro cemitério vertical do Estado de Alagoas. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.